Amém. Gente, igreja é comunidade e comunidade tem que ter alegria, tem que ter felicidade. Até porque nós não estamos aqui senão por aquele que derramou alegria sobre nós, Jesus, o nosso Rei. Amém? Esse mês de cura ao nosso coração sobre, na infidelidade, né? O Senhor curará a nossa infidelidade. É uma convocação para entendimento, porque um dos objetivos maiores do inimigo é deixar você ignorante, é deixar você sem conhecimento, é deixar você sem entendimento. Diga essa palavra, entendimento. Toda pessoa que não entende, não responde. Quando você não entende a orientação, quando você não entende o que Deus está falando, quando você não entende o que é preciso ser feito, você acaba não executando e não prosperando. Entendimento é o objetivo de Deus. Deus quer que você seja uma pessoa que entende, uma pessoa entendida, uma pessoa esclarecida. Nós precisamos ser filhos de Deus esclarecidos na identidade, esclarecidos no propósito, esclarecidos do que é a igreja, esclarecidos. Esclarecimento é o objetivo de Deus. E Deus não está escondendo nada de ninguém, a não ser seus mistérios, para que nós tenhamos o desejo de buscar os mistérios dele. Mas ele é o tipo do pai que brinca com o filho se escondendo. Já viu como um pai brinca se escondendo com o filho? Se esconde para ser achado. Que não tem coisa mais gostosa do teu filho te encontrar. Quando você está brincando de esconde-esconde. Qual pai já brincou de esconde-esconde com o filho? Levanta a mão. Vamos, pais, vamos interagir. Levanta a mão. Pai, você nunca brincou de esconde-esconde? Levanta a mão. Você nunca brincou? Nós vamos fazer agora um corredor polonês com você. Estou brincando, gente. Aqui não faz essas coisas nessa igreja. Porque o pai tem que fazer esse experimento. E você vê o quão satisfatório é, sendo o pai, se esconder e ser achado. Deus se faz escondido para ser. E ele diz, procurai agora, enquanto há tempo para ser. Porque chegará o dia que você vai procurar e você não vai achar mais. Então o tempo para encontrar o pai agora, diga agora. O pai quer se revelar agora. Você não está feliz por isso? Eu estou feliz porque o pai quer ser achado agora. Então eu preciso descobrir. A palavra hoje é descobrir. Para descobrir eu preciso procurar. Quem procura, mas isso não é coisa ruim e nem pejorativo de briga. Procurou, agora acha. Não. Nós devemos procurar a Deus. Nós precisamos entender a Deus. E hoje nós precisamos descobrir a nossa responsabilidade no reino. Precisamos entender nessa série de reino, que reino não é uma ideia somente, reino é um governo, e reino se estabelece antes da criação da terra. O reino já existe, e o reino de Deus, ele é eterno. Vocês estão comigo? Diga amém. Então, o que é o reino? É uma realidade do invisível manifesto no visível. O reino precisa se tornar, para mim e para você, uma realidade visível. Eu preciso viver o reino de Deus. Eu preciso dizer essa manhã que o reino deve ser descoberto. E as responsabilidades que temos no reino também ser descoberto. Porque quando você descobre a sua identidade e a sua responsabilidade do reino, você não vive mais do mesmo jeito. Hoje é uma transição de mente. A ideia original de Deus não foi estabelecer religião, igreja, nada disso. A ideia central de Deus foi estabelecer o seu reino. Reino espiritual. Vocês estão comigo? Diga amém. Antes de existir a igreja, escreva, já existiu o reino. Antes de existir o culto, já existiu o governo. Antes de existir o pecado, já existia propósito. Pode trazer, meu filho, a água do teu servo, que tanto sede tem. Cadê o água viva? Amém, água viva, você está no culto. Então, a primeira coisa que a Bíblia revela desde Gênesis não é um templo, não é um sacerdote, olhem para mim, e não é um ritual.
Porque ritual por ritual, meu irmão, qualquer religião faz. Primeira revelação, no princípio, quando nós olhamos as Escrituras, que nós já vamos abrir, Deus não estava tentando criar uma religião, Deus estava estabelecendo um governo. E Deus é Deus de governo. Então ele não pensou em levantar um sistema de regras. Quem aqui é pai ou mãe e já levantou um sistema de regras na sua casa? Levante a mão. E cada casa tem a sua regra, não é verdade? Você no Brasil tinha o costume de tirar o sapato para entrar na tua casa? Então, alguns sim, outros não. Mas quando chegou no Japão, você viu esse costume e estabeleceu esta regra. Olha como você foi moldável. Olha como você descobriu algo saudável. Porque descalçar os calçados antes de entrar em casa é um símbolo de limpeza, de higiene, né? E tem gente que tem coragem de não limpar a casa, mas, né? E suja meio. Mas, de fato, você não tinha esse costume. Esse é um costume do Japão. E você aderiu a esse costume porque ele é. Enquanto se você não experimentasse o reino, abre aspas, Japão, fecha aspas, você não tirava o sapato. Então você descobriu algo. E quando você descobre, você não é mais o mesmo. Quando você entra numa nova ideia, quando você renova sua mente para um entendimento, você passa a mudar a sua cultura. Você passa a mudar como você caminha e como você governa. Então o que nós precisamos, na verdade, não é só o batismo das águas, nós precisamos de um batismo de mente, de transformação, um antes e um depois. Então, quando nós olhamos para Deus, Deus não levantou um sistema de regras, esse não era o interesse dele, isso não era a ideia central de Deus, não era ele estabelecer como estabeleceu tantas regras, o que Deus queria desde o princípio, e antes do princípio era estabelecer o seu governo. E qual que é o erro nosso da humanidade? É transformar reino em religião. É transformar governo em sistema de regras. E é por isso que tantas pessoas elas não querem ser crentes, porque elas entendem que ser crente é estabelecer níveis de regras de conduta e daquilo que eu não posso fazer. E todo mundo pergunta assim, pastor, mas por que eu não posso beber? Pastor, por que eu não posso fumar? Pastor, por que não pode isso? Por que não pode isso? Porque ele está dentro de uma mentalidade de religião e não de governo. Ele tá com a mentalidade de sistema de regras, mas não entendendo quem é Deus. E perto de Deus, o que é um copo de 51 de pinga, ou o que é um baseado, ou o que é uma cocaína? Então, enquanto não descobre a responsabilidade do reino, você acaba vivendo uma vida governada por ideias que foi implantada em você, sem menos você ter a opinião, ou de fato, às vezes, até a opção de adquirir esse rito, de adquirir esse estilo de vida. Vai dizer que todo mundo queria cheirar cocaína. Pastor, mas cabe muito na decisão da pessoa. Mas tudo isso daí não é só uma pessoa e uma decisão. Tem todo um ambiente que influencia a pessoa. Ambiente tóxico gera pessoas tóxicas. Ambientes de droga gera pessoas de droga. Pastor, mas eu já ouvi falar que fulano, ele simplesmente não usou e se tornou um grande empresário e tal. Tá, quantos em quantos? Qual é a porcentagem disso que dá certo? Os profissionais da área de desenvolvimento humano, como a minha esposa já disse, ambiente tóxico, pessoas tóxicas. E é um desafio desintoxicar, porque é um sistema de regras, é um sistema de imposição de pensamentos, é um sistema de emoção. Então, um ambiente onde o pai é ausente, a mãe é ausente, gera vazios em filhos que eles vão procurar se complementar ou se completar em pessoas, em drogas, em etnias, porque ninguém começa usando droga por causa da droga, todo mundo começa usando droga por causa de pessoas. O ambiente influenciado, um ambiente imposto. Aí os pais não querem que os filhos não usem droga, mas eles mesmos estão fumando em casa. Então é um desafio. Na minha família, eu sou entre meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, o único que não fumava era eu. Cigarro. Minha mãe parou há muitos anos, e ok, não foi fácil, mas ela parou da noite para o dia, o testemunho dela é poderoso. Foi num culto. Ela foi no culto, depois de 30 anos fumando, ela saiu e não fumou mais. Deus fez um milagre, mas ela tomou uma decisão muito forte. Não queria mais. Então,
ambientes influenciam. Então a gente não quer para os filhos coisas que nós vivemos e ainda ensinamos em uma cultura de pensamento, mas Deus nunca quis fazer com que nós vivêssemos sistemas de regras. O que Deus sempre quis, a sua ideia central, e nós devemos descobrir essa responsabilidade, que Ele sempre quis para nossas vidas, é sermos os seus representantes na terra. Você não foi criado em vão, você não foi criado à toa, sem nenhum propósito, você tem propósito. A sua impressão digital é única, você é único e Deus criou você para o propósito dele. Então entenda uma coisa, a religião vai ensinar você, homem, a buscar a Deus, mas o reino revela que Deus decidiu governar através do homem. Então a religião ensina, você tem que buscar a Deus para obter, mas o reino ensina, você está na terra para governar e representar a Deus. E isso muda tudo, isso é descoberta, isso é estilo de vida. E o que é mais incrível em Deus, Ele não quis súdito. Cadê o negócio aqui, varão de Deus? É a imagem que não coloca da divulgação, tá fácil não, meu irmão. É maior trabalho preparar essas coisinhas assim. Olha aí, aí, ó. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, céus e terra, as invisíveis. Então eu estou falando de coisa visível ou invisível? Invisível aos olhos nus, mas as suas evidências são visíveis. Uma restauração, a pessoa deixando as drogas, as pessoas vivendo algo novo, vivendo cura, é o invisível manifestamos no visível, amém? Então existem coisas visíveis e coisas invisíveis. Eu estou falando de coisas invisíveis. Reino de Deus é uma coisa invisível aos olhos nu, mas as suas evidências estão no visível. Estão comigo? E você vai receber um batido do invisível no visível. Ixi, não está crendo não, senhor. Você vai receber um batido do invisível no visível. Então não é só sobre o reino, é que Deus estabeleceu o reino, sermos teus representantes, mas não fica por aí. Pergunta para mim, o que tem mais, pastor? Ele quis filhos representantes. E isso muda tudo. Porque nós temos um sistema mental de que reino é rei e seus súditos, servos, escravos, pessoas ali se oferecendo. Não. Quando você vai para Deus, Deus lhe estabelece filho. Filho do reino. Filho do rei. Então, você acha mesmo que Deus quer servos com medo? Não. O que Deus quer é herdeiros de autoridade. Aqueles que se posicionam representando, sendo o seu filho, manifestando o seu reino. Então, o que acontece, pastor? Acontece que Deus não criou o homem para ele ser aquele que escapa da terra. Porque a gente quer escapar da terra. Quer ou não quer? A gente vive inúmeras coisas. No final delas nós queremos ser invisíveis. Vamos orar então, Pai. Deixa a pessoa invisível. Eu não sei quem falou, tá bom? Eu estou brincando aqui, eu não sei, eu estou só zoando. Escute uma coisa. A gente queremos ser salvos. E o que representa ser salvo? Escapar da terra. E você acha que Deus quer que nós sejamos fugitivos. Então você tem que escapar da terra. Aceita Jesus, meu irmão, porque quando vier a condenação, você tem que ir para o céu. É de fato uma verdade. Mas a mentalidade não é escapar da terra. Deus não quer isso para nós. O que Deus estabeleceu para nós, por meio de Jesus Cristo, é governar a terra. E isso é transformação de mente. Quem não entender isso aqui, vai sair do culto assim, não entendi nada. Se você estiver dormindo agora, nessa hora, meu irmão, se estiver assim, você vai daqui sem entender nada, e quando você não entende, o quê? Não descobre. E quando você não descobre, você não vive o extraordinário. Gente, seja um descobridor.
deseje descobrir. Porque a diferença de muita gente em Deus é o que ela sabe e o que o outro sabe. Descobrir é uma oportunidade de todos. Então entenda algo. Deus criou o homem para governar a terra, diga amém. Então escute uma coisa. Escreva. Escreva, por favor. Escreva. O céu não é o objetivo principal. Para com isso. Você não tem que escapar da terra. A terra não é o inferno. Pastor, mas você não conhece meu casamento. Você não conhece a minha vida. Você que tornou ela ser. Deu calor agora. Obrigado, varão. Eu vou repetir, tá bom? O céu não é o objetivo principal. O que é o céu então? Pergunta. Não vou falar, está muito fraco. Tá bom. É a origem do governo. O céu é minha fonte inesgotável da graça, da sabedoria, do poder, da unção, da prosperidade. Ele é o pão que desceu à fonte inesgotável. Jesus é fonte de vida. Ó, o pessoal da integração está por dentro. Jesus é fonte. Jesus é fonte do governo. Olha só como ele viveu, como ele caminhou. Ele não disse para a gente ser fugitivo da terra. Ele até disse assim: Senhor, não ore para que os tire do mundo. Olha só, Jesus não quer tirar e você quer sair. Sabe por que muitos querem sair? Porque não entenderam, não descobriram o que é viver para o rei na terra. Não entenderam o que é reinar e governar com Jesus na terra. E a gente acaba achando que nós somos um acidente da criação, um acidente de percurso. E não somos, fomos criados em detalhes. Entendeu? Eu acho alguns feinhos. Mas cada panela tem a sua tampa. Não é verdade? Meu irmão, tem umas irmãs que tem uns gostos, olha assim, fala, Senhor da glória. Tudo bem. Esse dia atrás, a Flávia conversando comigo, ela falou assim: ah, pastor, eu acho legal careca. Eu fiquei calado. Gosto é gosto, meu irmão. Tá certo. Eu estou na luta para ter cabelo, meu irmão. Né? Inclusive, eu deixo até para cá para tampar as entradas. Mas, de fato, cada um tem um gosto, não é verdade? Mas o que eu quero que você entenda é que a terra, ela não é um lugar para você viver, peregrinar e escapar dela. Viu? Você que deseja fugir da terra. Estou falando com você, fugitivo errante da terra. Se localize agora, porque o rei estabeleceu você para governar, para representá-lo. E não foi preço barato, foi preço do sangue dele. Ele se entregou para fazer em você um batismo de mindset, um batismo de mentalidade. Você nasceu para governar. Governar, diga governar. Eu estou falando que você está descobrindo a tua responsabilidade. Eu já dei a dica. Você tem responsabilidade de... Não entenderam, não. Você tem responsabilidade de... Governar. O que a religião ensina mesmo? Você buscar a Deus. Mas o reino revela que o Senhor estabeleceu você para governar. Então, a terra não é só um lugar de habitação, a terra é um lugar da manifestação de Deus por meio da sua vida. Vocês estão comigo? Então escuta algo, enquanto você estava tentando, estava, o verbo no passado, quando você estava tentando escapar da terra, Deus estava insistindo com você para trazer o céu para a terra. E agora que você entendeu, o que você vai fazer? Então, o invisível governando
O visível. E aí os nossos olhos conseguem ver se Deus governa a sua vida ou não. Os nossos olhos conseguem ver, a sua esposa consegue ver, seu marido consegue ver, seus filhos conseguem ver, o irmão da Fábio consegue ver, onde você vai, consegue ver quem é que está governando. Se é o desejo sexual, o que é, se é a droga, o que está governando você. Então, veja bem, o maior desafio aqui que eu quero falar para vocês, né, não é simplesmente ter um inimigo chamado diabo, não é. Escute uma coisa, Deus, ele estabeleceu o seu governo na terra, e o inimigo, tá? O inimigo, Satanás, ele não tem medo das pessoas que frequentam culto. Ele não tem, meu irmão. O inferno não tem medo de gente que vem para a igreja. Tem, gente. Está derrubando homens e mulheres, e famílias, e vem derrubando. E a pessoa é frequentadora de igreja, frequentadora de culto. Por quê? O inferno não teme isso. O que o inferno teme é quando você descobre a tua identidade. Quem você é. Olha a tentação do deserto. Mateus capítulo 4. Se tu é mesmo o Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pães. Olha o nível de crise de identidade que ele está estabelecendo dentro de Jesus. Para que Jesus ele simplesmente se confunda e ele poderia fazer com que aquelas pedras se tornassem pão. Mas ele disse o seguinte, nem só de pão viverá, mas de toda a palavra. Porque ele sabe quem ele é. E isso porque ele ouviu, esse é meu filho amado, quem eu comprazo. Antes de ir para o deserto. O Espírito Santo levou para o deserto para ser tentado. Tentado aonde? Na identidade. Então, quem são as pessoas, ou quem é a pessoa que é o maior alvo do inimigo? As que não sabem quem é. E a falta de identidade faz você se parecer com pessoas que não deveria. E copiar moda, copiar música, copiar estilo, seguir pessoas que estão ao rumo do Satanás, ao inferno, e se perde. Porque quer estar na moda. Falta de identidade traz pobreza, miséria e ruína. Prosperidade está quando você entende quem você é no reino. Não é sobre um movimento, não é sobre uma influência qualquer. Hoje, com tantos influências, isso é estratégia inimiga. E quem não sabe quem é, está como vento de doutrina. Uma hora sim, uma hora não. Uma hora é fiel, outra hora não. Uma hora ele quer, uma hora não quer mais. Uma hora a igreja é uma bênção, uma hora não é mais. Falta de identidade. Aí a crise que é interna recebe então uma resposta na cabeça da pessoa que é externa. São pessoas, é o ambiente, é a escola, é não sei o quê. Não. Quem não é resolvido na sua identidade não está resolvido em nenhum relacionamento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu, como pastor, eu preciso saber quem eu sou. Porque, de fato, estou pastor, não sou pastor, eu sou filho do rei. E se eu quiser parar de pastorear, agora eu paro. Não quero nem saber a opinião de ninguém. Se Deus me enviar para outra nação, eu vou. Sou servo do rei. E eu não venho para a igreja por causa de pessoas. Porque antes de você chegar, eu já estava. Precisamos entender quem nós. Quando você entende quem você é, você passa a se estabelecer. Jesus não falou pelo meu poder, não, pela palavra, nem só de pão. Então o filho do rei tem que andar segundo a palavra. Resposta para o inimigo é o que Deus fala de mim. Já falei para minha esposa, cuidado. Eu sou filho do rei. E esse negócio de filho do rei está dando o que falar na minha casa, meu irmão. A mulher quer trocar tudo, sofá, móvel, tudo. Agora tudo vai ser da excelência do rei. Minha folga, amor, ela vem e fala, amor, eu queria fazer um passeio. Difícil ela pedir passeio. Eu falei, onde você quer ir? No IKEA. Sabe o que ela fala agora? Eu sou filha.
Eu falei, então fale com o rei para ele liberar a verba. E tome, senta no sofá, senta no outro sofá, senta no outro sofá. Sentei uns 50 sofás, velho. Saiu sem nenhum sofá. Porque o que ela queria, eu não queria. O que não queria, os meninos não queriam. E aí foi uma diversão aquele negócio. Acabamos saindo com um negócio de banheiro. Não foi, Azaf? Foi engraçado, né? Chegou uma hora que sentou eu, o Azaf e a Radassa no sofá e ficamos olhando ela. Ela passava pra lá, pra cá. Porque agora o negócio de filho do rei, meu irmão, apertou pro meu lado. Ela falou assim, o pastor ensinou lá na igreja. Tá tudo certo, então. O que eu preciso descobrir hoje? Algo que você talvez já saiba, mas talvez não é um encontro com a verdade de viver. E aí eu e você, tanto eu quanto você e eu e você, precisamos lutar para isso. Viver como? Como filho, cidadão, embaixador do reino de Deus. Esse encontro com a verdade vai ser um desafio, mas nós devemos andar. Nós devemos entender que isso foi nos dado por um sacrifício único. Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele estabeleceu o seu reino e nos chamou para isso. Olha que legal. Você nem merecia, eu nem merecia. E Ele nos chamou para isso. Governar no visível através da autoridade do invisível. Vocês estão comigo ou não? É por isso que os céticos não conseguem crer, porque o reino é invisível. O reino, ele é invisível, mas manifesta. Assim como nas formigas. Quando Salomão está falando das formigas. Olha lá, não tem chefe, trabalha, né? Aí ele fala, vai ter com as formigas. Está ali, manifestação do reino, porque quem criou foi Deus.